antes de tudo, feche seus olhos, cubra sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te damos por essa manhã, por estarmos na sua casa, pela possibilidade de estudarmos um pouquinho mais da tua palavra, estarmos reunidos na sua santa presença. Então, cada um que está presente aqui nas suas mãos, aqueles que não podem estar, aqueles que estão a caminho, estão nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. É a lição número 9. Então, cheguei lá na revistinha, capítulo 9. Antes de mais nada, vamos ver o texto básico aqui, Romanos 5, versículo 12 até o 21. Romanos 5, versículo 12 até o 21. De novo, aqueles 10 segundinhos para ele chegar lá. Pode abrir no celular, pode abrir a Bíblia, o caderninho de anotação, o pergaminho do amor, o que você tiver na mão, fica à vontade. Você olha, vai que. Chegamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e veio o pecado à morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, veio sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o não gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreu muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre por muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justificação reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como pelo pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então, vai tudo que você leu, depois a gente vai dar umas. Vamos voltar aqui um pouquinho, mas vamos para a listinha. A hora talvez nos ajude. Aí eu vou fazer aquela pergunta que todo professor em qualquer lugar faz inocentemente. Alguém leu isso em casa? E a resposta já é, não, ninguém leu isso. Mas, quando a gente se forma, pega a carteirinha do professor, tem essa primeira pergunta para você fazer em todas as aulas de ensino dia. Acho que é assim mesmo. Mas, a queda do ser humano, e a doutrina do pecado, gente, acho que posso arriscar que de todas as doutrinas cristãs, essa é a mais, como eu posso dizer, antipática para o mundo. A doutrina do pecado é a doutrina mais antipática, todo mundo mais odeia o que falar. Você vai falar de um monte de coisa, fala de graça, fala de justiça, de amor, então é uma maravilha. Se você falar da doutrina do pecado, o cara já te olha de cara feia. Porque o mundo não aceita que é pecador. Quem já ouviu aquela ladainha? Ah, mas eu não roubei, eu não matei, eu não fiz, eu não... Quem já ouviu isso? Agora, sem ninguém perceber, só que para não virar fofoca. Quem já falou isso? Quem de nós também já não disse isso? A doutrina do pecado é antipática para o mundo. Ela é antipática para o homem, ela é antipática para mim e para você. Porque eu reconhecer que eu estou errado
é muito complicado. Quem tem facilidade para reconhecer que está errado? Excetuando as esposas nunca erram, tá? Então, a gente tem uma grande dificuldade de reconhecer que estamos errados. Mas como a gente vai procurar um médico se a gente não está doente? Ou se a gente não está convencido de que está doente? Quem já teve experiência com alcoólatra, por exemplo? A você explicar para aquele alcoólatra que ele é alcoólatra, para ele se convencer, meio doidão, que ele é alcoólatra, ele tem um problema, é uma dificuldade gigante. Isso vale para o pecado. É muito complicado para o ser humano entender e reconhecer que é um pecador. Por isso eu digo que essa é a doutrina mais antipática para o mundo. Mas vamos para a revista. Na introdução ele já vai colocar: tudo que Deus criou é bom. Na verdade é muito bom. Na avaliação do próprio Deus, você vai ler no relato da criação, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que tudo que fez era bom. Né? Então tudo que ele criou, por essência, é bom. No entanto, quando olhamos a nossa volta, percebemos que o ambiente que vivemos, as pessoas com quem lidamos, incluindo cada um de nós, em nossas relações com os animais e com a terra, me perdi, não são tão boas assim. O que aconteceu com a boa criação de Deus para que ficasse tão deteriorada? Aconteceu um pecado. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Se você pensar, realmente toda a criação de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas quando a gente olha em volta, a gente não está vendo tanta coisa boa, perfeita e agradável assim. Né? Inclusive quando a gente percebe a revolta da natureza nos dias de hoje. O Nova Iguaçu, então, tem parecido algumas semanas atrás com chuvas torrenciais e extremamente preocupantes. Porque a criação que foi perfeita, ela foi maculada pelo pecado. Isso inclui o ser humano e toda a terra, e toda a criação. Está maculada pelo pecado. O item 1 que ele vai colocar aí, o pecado original, os pressupostos básicos do pecado original. Quando falamos em pecado original, estamos nos referindo ao estado pecaminoso em que todo ser humano nasce depois da queda. Essa é uma doutrina de extrema importância para a teologia e a vida cristã, porque somente quando compreendemos o estado em que o ser humano se encontra por natureza, é que conseguimos entender quanto ele precisa da graça de Deus para ser salvo, que é o que acabamos de falar agora. Se eu não tenho a perfeita consciência de que eu sou um pecador miserável, que preciso de transformação, por que eu vou procurar essa transformação? Se eu sou um cara bonzinho, que nunca roubou, nunca matou, nunca fez nada de extraordinário, por que eu preciso desse negócio de igreja? Todo mundo já escutou isso e muitos de nós também já falamos isso. Na verdade, nós, antes da nossa conversão, é o que eu sempre digo, todo mundo aqui olhava para a igreja, olhava para os crentes e falava: que raça de gente chata, insuportável. Por quê? Dizia que você precisava de uma salvação que você entendia que não precisava. Você precisava se livrar de um pecado que você entendia que não tinha. Por isso a doutrina do pecado, ela é antipática ao mundo e é tão importante. Eu só vou ao médico quando eu descubro ou entendo, compreendo que eu estou doente. Perfeito? As esposas que têm maridos, sabem que todo marido só vai ao médico depois de levar 3 tiros. Ele nunca vai com resfriado. Eu sou esse caso. Se eu não tiver, se der para costurar em casa, a gente costura. Isso é um problema nosso. Essa dificuldade de procurar ajuda. Mas se eu não entendo que preciso de ajuda, por que eu procuraria? Por isso a doutrina do pecado é tão importante, compreender que todos pecaram e por isso todos necessitam da graça de Deus. E por isso é tão antipático para o mundo. Item 1A. Somos uma raça e não um amontoado de indivíduos. Aí na página 34 ainda, você vai lá, letrinha A, tá ali. Somos uma raça, não um amontoado de indivíduos. Temos uma origem comum.
que nos torna ligados uns aos outros. Todos nós estávamos presentes em Adão, como o fruto está presente na semente. Todos nós procedemos dele, tendo sido gerados depois do cometimento do primeiro pecado, por isso herdamos dele a natureza humana já manchada pelo pecado. O que ele vai dizer? Todos nós somos descendentes de Adão, como o fruto está na semente. Todas as características do fruto estão naquela semente. Quem pega uma semente de goiaba, vê uma goiaba ali. Não consigo ver. Mas você sabe que daí vai sair uma goiaba. Então todas as características estão ali. Todas as nossas características estavam no DNA de Adão, que é passado de geração em geração, inclusive o pecado. Por isso o pecado original está em Adão, e por isso ele é transmitido a cada um de nós. E ele vai dizer, nós somos uma raça, descendentes todos de Adão. Não somos um amontoado de indivíduos, cada um com a sua origem, não. Todos nós, habitantes dessa terra, sejam africanos, asiáticos, americanos, brasileiros, alemães, somos todos uma única raça descendente de Adão, e por isso todos são pecadores. E como isso é antipático para o mundo. Você falar isso para o mundo, olha, você é tão bonzinho, né? Você nunca roubou uma maçãzinha na feira. Você é pecador e você precisa de restauração. Não faça essa experiência, mas não fale que ele é pecador assim na cara, não sei que você tenha muita intimidade. O item B, Adão tem conosco uma relação representativa. E aí ele vai continuar dizendo, somos herdeiros daquilo que foi adquirido, preservados e desenvolvido por gerações anteriores. Nós nos apropriamos de suas vitórias e usufruímos de suas conquistas, que vieram com muito esforço. Nos casos em que as gerações anteriores não tiveram um bom desempenho, seu legado para nós não é bom, mas é nosso e temos que lidar com eles. Tá? Nós somos, então, herdeiros. É interessante quando você pensa um herdeiro de pai rico, ele vai ter casas, terá bens, terá poder, de repente, empresas, tá? Mas o herdeiro do pai pobre, ele vai ter uma dívida, um carro velho, e olha lá, não é muito bom, correto? É mais ou menos o que acontece com relação ao pecado. Se eu dissesse que você é herdeiro de tudo que é bom, você é mais que vencedor, você é a cabeça e não é a cauda, ninguém fala isso não, fala. Tem gente que fala isso? Não, graças a Deus. Mas se eu dissesse isso, pô, a igreja está cheia, lotada. Há muita gente, ia ter fila, ia ter 8 cultos no domingo. E o pessoal ia sair levando garrafinha, vasinha, sei lá, alguma coisa dessa. Mas quando eu falo, olha, gente, quanta gente bonita, todo mundo pecador, todo mundo sujo, manchado pelo pecado, precisa do sangue de Jesus, precisa se converter, o resultado seria o mesmo. Porque essa herança não é tão boa assim. Esse pai que deixou essa herança te arrumou um grande problema. De novo, por isso que essa é a doutrina mais antipática ao mundo. Quando a herança é muito boa, todo mundo está anunciando. Mas como não é lá essas coisas, como o seu nome já está no SPC quando você nasceu, não é tão legal assim. Essa noção de transmissão de uma geração a outra, que coloca um imenso sorriso nos lábios de quem recebe um grande patrimônio. No entanto, se a mesma noção começa a exercer seus efeitos nas coisas que são mais, e nos fazem participantes das consequências do pecado, dos sofrimentos dos outros, a mente humana se revolta e diz que isso é injusto. Descobriu a pólvora. É injusto. Será? De novo, volto a dizer, quando a herança é muito boa, todo mundo parte parabéns, legal, mas quando é dívida, é nome do SPC, aí é injusto. O mesmo filho que alegremente aceita a herança do seu pai, se recusa a pagar as dívidas que ele deixou. A Escritura ensina que Adão foi nosso representante. 1 Coríntios 15, 22, Paulo diz, em Adão todos morreram, nós estávamos em Adão, isto é, incluídos em Adão, de modo que quando ele pecou, todos nós pecamos também e fomos afetados pela consequência
daquele pecado. Então, se você botar na sua mente, se você conseguir essa ideia da herança, talvez fique mais fácil de compreender o pecado. Fica tranquilo na nossa mente agora? Estou pensando que Adão é um pai que só me deixou dívida. Pode não parecer justo para mim, mas é justo sim. Eu posso não gostar muito disso, realmente eu não gosto muito disso, não tenho muita felicidade em falar disso, mas é essa a realidade que nós temos que lidar em nós mesmos e com o mundo. E é isso que nós temos que anunciar ao mundo de forma carinhosa, para que eles compreendam a necessidade do perdão desse pecado que eles de repente nem sabem que existe, ou não se conformam com ele. O pecado original, culpa e corrupção, que é o item 2. Com esses dois pressupostos em mente, vejamos o que diz a doutrina do pecado. Basicamente, ela consiste em culpa e corrupção. E aí ele vai entrar na culpa. Temos culpa quando violamos a lei. Quando dizemos que a culpa é um dos elementos do pecado original, isso não significa que somos culpados pelo pecado de Adão. Isso a gente realmente escuta muito. O que eu tenho a ver com o fato de Adão ter feito? Eu não estava lá. Ainda bem que você não estava lá. Se nós somos culpados pelo pecado que Adão cometeu, nenhum indivíduo pode ser responsável pelo que outra pessoa fez. No entanto, temos com Adão uma relação de representatividade. Então, nós estávamos representados nele por ele ser o elemento original de toda a humanidade. De novo, voltando àquela questão da semente. Tudo daquele pé de goiaba, que dá várias goiabas, veio de uma sementinha. Tudo estava lá. É a mesma coisa com Adão. Nós estamos representados nele. Ele era representante de todos os seus descendentes. Então não adianta vir com essa desculpa, ele não me representa. Não representa sim. E nem adianta tentar correr. Adão foi nosso representante porque foi com ele que Deus estabeleceu uma aliança. Deus estabelece uma primeira aliança com a humanidade através de Adão. De reinar sobre toda a terra. Crescei, multiplicai, dominai. Tudo foi Deus estabelecendo com Adão. Estávamos lá representados em Adão, sim. E por isso a sua falha reflete em nós. Cristo foi nosso representante porque foi ele quem cumpriu a aliança, que aí está no texto que nós lemos no versículo 18, do capítulo 5, que diz: olha, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação e da vida. De novo, pense na herança. Essa herança aqui é legal, né? Esse pai aqui que trabalhou para fazer tudo, você aceita de boa. Foi só Jesus que teve que morrer na cruz para que você fosse salvo. Essa parte é legal. Você tem que lembrar, antes disso, que você é pecador e merece mas você merecia a morte, você merecia a cruz. Mas vamos continuar. Até aí, legal, estou indo muito depressa, falando muito embalado, qualquer coisa, é só interromper, se o pastor está aqui, ele responde. O item B, corrupção. Corrupção é a contaminação que o pecado original causa em nossa natureza e nos leva a cometer o pecado. Ela está presente em tudo o que faz parte da natureza humana. Razão, vontade, emoção, de modo que nada há em nós que seja perfeito. Então a nossa razão, a nossa vontade, nossas emoções, o nosso corpo, a nossa mente, tudo foi contaminado pelo pecado. Então eu não consigo pensar perfeitamente por ser contaminado pelo pecado. Eu não consigo sentir perfeitamente porque a minha emoção, as minhas sensações estão contaminadas no pecado. Ele coloca aqui o item vontade. E isso acaba de vez com a falsa doutrina do livre-arbítrio. Eu não posso ir a Deus sem que Deus venha a mim primeiro, sem Ele me transforme. Porque a
agradar o pecado, a não ser que o próprio Deus que me escolheu, que me aceitou, me transforme e me leve a Ele. Porque a minha razão e a minha vontade também são contaminadas pelo pecado. Não existe essa ideia de livre-arbítrio. Aquele silêncio maravilhoso, aquele cri, aquele faz parte. Partindo aqui para a próxima coluna, há uma gradação no modo como as nossas capacidades são atingidas por essa contaminação do pecado. Acharam essa parte aí? Sim. Beleza? Algumas pessoas têm a vontade muito contaminada e inclinada ao pecado, mas têm excelentes capacidades intelectuais. Sim, você conhece gente que é pecadora e veterada, mas tem uma capacidade intelectual gigantesca, escreve livros maravilhosos, dá uma excelente aula, mas é tremendamente pecador. Outras não se sobressaem intelectualmente, mas têm uma vontade de ferro. Seguindo esse modelo, há inúmeras combinações de gradações possíveis. Essa contaminação nos impede de praticar um bem que seja perfeito, mas as gradações nos permitem praticar algum tipo de bem, mesmo que não seja perfeito. Isso vai entrar na ideia da graça comum. Ainda pode, bem, algumas partículas de coisas boas ainda podem ser praticadas pelo homem. Quem nunca parou para assistir um filme, chorou, se emocionou, todos os atores ali promíscuos e pecadores, o diretor, mas está lá algo muito bom feito. Eu arriscando ser expulso da igreja, eu dificilmente escuto música cristã em casa. Não consigo. De 2000 para cá eu não escuto nada, absolutamente. A minha esposa faria, disco de vinil que eu escuto em casa. O mais velho da igreja, lembra dessa história? Sou eu. Bem rústico. Mas, quem nunca parou para escutar uma música, uma canção e falou, cara, que coisa linda, um arranjo instrumental lindo? De homens extremamente pecadores, que não tem nada a acrescentar, mas têm talentos dados por Deus. Isso vale para filmes, isso vale para livros, isso vale para música, isso vale para o Masterchef. São talentos dados por Deus, coisas boas, partículas de bem que estão ali. Contudo, essa contaminação pelo pecado faz com que o homem não possa praticar o bem perfeito. Mas essa gradação do pecado permite que algumas coisas boas sejam criadas. E, só abrindo um parênteses, ainda não fui expulso da igreja? Posso continuar? Segue o barco. O item 3. A universalidade do pecado. Chegamos lá? Como a queda de Adão foi também a queda de todos os seus descendentes, depreende-se que o pecado original atinge todas as pessoas. Com a única exceção de Jesus Cristo, jamais houve uma pessoa sequer que não tivesse pecado. Deus olhou ao mundo e não viu um justo sequer. Ninguém, não há ninguém nesse mundo, de Adão até agora, com exceção de Jesus, que não pecou. A Sagrada Escritura, depois de narrar a queda, lá em Gênesis 3, mostra nos capítulos seguintes como o pecado se espalhou e se expandiu na raça humana, finalmente alcançando tal gravidade que foi necessário o juízo do dilúvio. É dito que a impiedade humana era grande na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do coração e que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Gênesis 6, 5. Olha só, vamos de novo, só nessas aspas que ele colocou aqui. A terra era continuamente mal, todo o desígnio do coração, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Será que mudou alguma coisa? Vocês conseguem olhar esse mundo e ver uma descrição diferente dessa daqui? Se eu olhar a terra hoje, eu vou dizer, a terra realmente é continuamente mal, todo o desígnio do coração humano. Se eu olhar hoje,
hoje, eu vou dizer, a terra está corrompida aos olhos de Deus. E vou olhar hoje e vou dizer, ela está cheia de violência. O dilúvio, enquanto tenha expressado a condenação divina do pecado, não produziu nenhuma mudança. A terra continua sendo, tendo essa exata descrição. O mundo continua tendo essa mesma exata descrição aqui. E aqui, na próxima página, é interessante que ele vai colocar algumas passagens aqui, e eu marquei algumas delas, principalmente alguns salmos. Todos se extraviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Salmo 14, versículo 3. Ninguém, portanto, pode permanecer diante do Senhor, pois nenhum ser humano é justo diante dele. Salmo 130. Quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? Provérbios 20, versículo 9. Quem pode dizer? Você pode dizer, eu purifiquei o meu coração, eu estou limpo por mim mesmo do meu pecado? Eu escolhi, quando meu livre-arbítrio vinha Jesus Cristo, eu aceitei Jesus. Essa talvez seja a maior loucura que a gente fala. Quem sou eu para aceitar Jesus? Põe-se no seu lugar. Jesus te aceitou mesmo você sendo pecador e muito pecador. Deixa eu falar para mim, olhando, Jesus te aceitou de ser feliz, mesmo você sendo pecador. Graças a Deus, obrigado. Graças a Deus. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Eclesiastes 7:20. Não existe homem ou mulher justo na terra que não peque. Agora está entendendo por que essa doutrina mais antipática que a igreja transmite para o mundo está sendo antipática para a gente. A nova aliança também não nos deixa qualquer dúvida sobre a condição pecaminosa da raça humana. Os apóstolos ensinaram que todas as pessoas são pecadoras e necessitam do amor perdoador do Pai, da redenção realizada por Cristo e da renovação do Espírito Santo. Atos 2, 38 e mais os outros que estão aí. Por isso ninguém será salvo pelas obras da lei. Romanos 3, 19 e 20. O coração humano é corrupto. É dentro do coração humano que brotam todas as iniquidades. A mente do ser humano é obscura. Dentro do coração, de novo, o coração humano é corrupto. É dentro do coração humano que brotam todas as iniquidades. A mente dos seres humanos é obscurecida. Olha, só seguir teu coração. Se te faz bem, que mal tem. Vê se esse não é o pensamento do mundo. E vê se essa então não é a doutrina mais antipática que você vai ter que pregar esse mundo. Mas antes disso, você tem que compreender muito bem. E entender que o seu coração também é corrompido. Entender que é do teu coração que brotam todas as suas iniquidades. Compreender que muitas vezes a sua mente está obscurecida pelo pecado. Aí fica aquele silêncio, não tem um amenzinho de nada. A alma humana é culpada e impura e precisa de expiação e arrependimento. Essa é a doutrina do pecado. É compreendermos, nós, em primeiro lugar, todos nós somos pecadores. Todos nós nos desviamos do caminho. E é só pela graça de Jesus Cristo que somos salvos. Não merecemos. Não há merecimento. O pecado atinge a pessoa toda e toda a humanidade. Não existe a ideia do bom selvagem, por exemplo, que diz, por exemplo, que o índiozinho da floresta, tadinho, ele está ali no estado natural. Não, é pecador, precisa que você anuncie Jesus a ele. Mas, de novo, essa é a doutrina mais antipática do Evangelho. O mundo odeia essa noção.
Conclusão. A natureza humana é manchada pelo pecado, nós somos pecadores. Ninguém vai declarar isso em voz alta, ninguém vai falar isso. O pecado é responsável pela transformação da boa criação do Éden, na criação desfigurada deste mundo caído. A partir de Adão, como o primeiro ser humano, nosso representante pactual é que o pecado se espalhou. Então veja, a natureza humana é manchada pelo pecado, nós somos pecadores, e é o pecado que fez com que a criação boa do Éden se tornasse esse mundo caído que nós vemos hoje. Então, e a partir de Adão, como nosso representante, o pecado se espalhou e chegou até nós. Nós não somos naturalmente livres do pecado. Nós não nascemos uma folha em branco. O homem não nasce puro e o meio o contamina. É o homem pecador que contamina o mundo. Contudo, para a nossa alegria, para a nossa sorte, o nosso prazer e deleite, Jesus Cristo é o segundo Adão que rejeitou a Satanás e suas obras e assumiu a culpa dos seus eleitos. Ele é o prometido descendente da mulher que esmagaria e esmagou a cabeça da serpente. A queda e a morte são nossas em Adão. A redenção e a vida eterna são nossas em Jesus. Louvado seja o seu nome. Mas de novo eu vou insistir. Essa é a doutrina mais antipática do livro. Mas talvez seja uma das mais cruciais. Você não compreende que você é um pecador. Afinal de contas, eu não sou pecador. O que Jesus estava fazendo com aquela cruz? Por que aquele sangue foi derramado? À toa. E aí surgem doutrinas das mais loucas. Que não vou entrar nelas agora. Aplicações, vou colocar apenas 3 aqui. Não há pessoas perfeitas. Não precisava nem dizer. Né? O pecado não deformou todas as faculdades humanas no mesmo nível. Reconhecer que há pessoas mais capacitadas do que outras é reconhecer a bondade e a graça comum de Deus demonstradas em criaturas caídas. Então, reconhecer talentos humanos, mesmo que aquele homem ou aquela mulher sejam pecadores, é reconhecer a graça comum de Deus naquela vida. Tá? Com a queda, deixamos o paraíso e fomos expulsos da presença de Deus. Em Cristo, somos admitidos à sua comunhão. Não se acomode a este mundo caído. Aqui não é o seu lar. Amém? Fomos claros e tranquilos aqui. Alguma pergunta sobre esse tema para ser feita ao nosso querido pastor, que aqui está? Brincadeira, se eu puder, eu vou responder. Estamos tranquilos. O relógio nos ajudou. São 20 para as 9. Vamos tirar aqueles 20 minutinhos para a gente poder organizar o culto. Vou pedir a gentileza que fiquemos de pé. Amém. Senhor Deus, mais uma vez, te damos graça por estarmos aqui essa manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo que foi dito, por tudo que foi lido, por tudo que foi estudado, Senhor. Muito obrigado pela compreensão, Senhor, da nossa pequenez diante da Tua presença. Senhor, pela compreensão, Senhor, do nosso pecado, pelo peso do pecado, Senhor, que está em nós. Mas, sobretudo, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício do Seu Filho na cruz do Calvário, Senhor, que nos redime e nos livra de todo o pecado, que nos leva à salvação e à transformação das nossas vidas. Glória ao nome de Jesus. Amém.